A história dos cassinos no Brasil se confunde muito com a história do desenvolvimento dessas instâncias hidrominerais de que trato no meu requerimento. Estamos falando de alguns municípios, especialmente no sul de Minas Gerais, mas não apenas estes, como algumas cidades, municípios específicos no Rio de Janeiro, mesmo no estado de São Paulo e em outras regiões do país. Mas há mais de 70 anos, essas cidades eram a concentração do glamour, a concentração da referência de turismo, ainda que de forma incipiente no Brasil, por falta talvez de uma política pública na época, que não existia nem uma comunicação adequada nesse sentido, mas foi a autorização, a possibilidade de se existirem jogos nessas regiões, especialmente nessas instâncias hidrominerais, que trouxeram grande desenvolvimento a essas regiões. Hotéis, grande infraestrutura instalada, parques das águas foram feitos, monumentos, edifícios de grande monte, de grande qualidade, com altíssima qualidade arquitetônica, foram construídos e instalados nessas cidades em função dos jogos nessas épocas. E o que estou propondo nesse momento, o que estou apresentando como requerimento, é que essa condição e esse resgate histórico seja permitido a esses municípios, seja permitida a essas regiões. Pois é um resgate que vai dizer, o Brasil vai dizer que estamos, de fato, reconhecendo que a nossa história passou por ali e vamos resgatar essa história também. Não apenas uma questão econômica que possa decidir onde instalar ou onde não instalar, com base numa mera capacidade de retorno financeiro para os empresários. Não pode ser este apenas o critério ou o principal critério na escolha de onde se instalarem os jogos. Então eu defendo o município, por exemplo, como de Caxambu, como prioritário, o município de Cambuquira, o município de São Lourenço, mesmo alguns municípios de São Paulo, ou outras regiões, que aí vou defender o outro critério que quero acessar, senhor presidente, que não é apenas o histórico, mas é também um critério que trata do desenvolvimento regionalizado. E dei a Vossa Excelência um belo exemplo, que é o Lago de Sobradinho, no norte da Bahia, onde Vossa Excelência tem, inclusive, história, tem base política naquela região. Imaginemos que ali, onde concentramos hoje um aeroporto internacional, concentramos uma oferta inequívoca de água, às margens do nosso belo e maravilhoso Rio São Francisco, naquele Lago de Sobradinho, poderíamos trazer o Benjamin Guimarães para ser um cassino às margens ou nas águas do lago. Então, esse tipo de desenvolvimento regional é o que precisamos também tratar no âmbito dessa comissão e precisamos esclarecer que esse é o objetivo final também ao liberarmos os jogos no país. Não basta tratar os jogos como uma questão mera de retorno financeiro, que, claro, vai gerar empregos. Os empregos estão em discussão, são questões fundamentais na análise, mas a tributação que virá junto, mas não deixar de lado, senhor presidente, senhor relator, que o desenvolvimento seja regionalizado. O país, o interior do nosso país, dessa nação maravilhosa, precisa ser considerada, precisa ser reconhecida e precisa ser prioridade na decisão que vamos tomar no âmbito dessa comissão, no plenário e neste Congresso. Então, o meu requerimento ele é simplório do início, mas ele traz toda essa carga de respeito, de valorização da história do país, na origem, na gênese dos jogos no Brasil, mas principalmente com um objetivo claro, um objetivo inequívoco, de colocar a regionalização do desenvolvimento como atividade prioritária, como intenção fundamental que a retomada dos jogos, a autorização novamente dos jogos no país precisa ter. Então é nesse sentido que eu defendo o meu requerimento e defendo o conceito que gostaria muito de ver no texto e que defenderei da forma que pudermos para ser incorporado. Muito obrigado, senhor presidente.